Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do meu agrado, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, tá? Em primeiro lugar, queria agradecer a todos pelas palavras de conforto, de consolo, a todos que rezaram, que oraram, que colocaram intenção do meu nome nas suas orações, tá bom? Uma galera imensa aí mandando mensagem e eu só tenho a agradecer vocês de todo o meu coração, tá? Dodô, Jô, a irmã dele, a Gislaine, sabe? Então tem muita gente mesmo. Antônio de Penápolis, Omir de Novo Hamburgo, Socorro do Recife, Edmilson de Governador Valadares, Sidão Carreteiro, um forte abraço para você também, meu amigo, Maria Maia, Isabel Luzia, do Vale do Paraíba. Então é muita gente assim, e eu agradeço vocês de coração mesmo, tá? Devagarzinho eu vou lembrando e vou falando. E vocês viram todo o desfecho que aconteceu comigo aí do QRM aí, do cargueiro atolado e tal, tá? Mas hoje eu vim aqui pra falar pra vocês que muita gente tá me perguntando o que aconteceu, a reação da minha mãe, o que aconteceu em questão da dívida, né, que o Nelson fez, né, e deixou lá no nome da minha mãe, tá? Então hoje eu vim falar isso aí pra vocês. É o seguinte, depois, né, que eu fui embora da casa dele, naquele dia que eu encontrei ele, que ele tava lá com a amante dele e tal, né, que eu já conhecia ela de quando eu era criança, que ele me levava na casa dela, que vocês acompanharam. Eu peguei meu namorado e meu cunhado e fomos embora. E tipo assim, eu tava tão abalada, tão atordoada da cabeça, sabe? E eu queria chegar em casa logo, porque eu queria desabafar com a minha mãe. Porque quando eu tô na estrada, eu e minha mãe, a gente se conversa todos os dias. Às vezes que acontece de eu ir pra fazenda, ficar fora de área e tal, eu sempre aviso ela, né? Ficar fora de área, que eu vou pra fazenda, uma coisa e outra, pra ela não se preocupar. Mas assim, aquele dia eu pedi pro meu namorado, pelo amor de Deus, pra ele tocar direto, que eu queria ir embora, tá? E daí eu fui do Rio Verde até na casa da minha mãe, no Paraná, chorando aos prantos. Mas aos prantos, vocês não estão entendendo. Eu chorava de soluçar, que eu não conseguia parar de chorar. Desculpa que eu tô falando assim meio alto, porque deu um vazamento aqui e ele tá me atrapalhando um pouco, mas tomara que vocês estejam conseguindo me entender. E aí ele veio conversando comigo, tentando me acalmar e tal, só que não tinha conversa, entendeu? Eu só queria chegar em casa, mais nada. E antes de ir embora, naquele tempo a gente tinha aquelas câmerazinhas assim, digital. Eu tinha tirado uma foto do Nelson, né? E eu conversando com ele, falei, meu Deus do céu, como que eu vou começar a falar isso pra minha mãe? Vai ser um choque pra ela, vai ser... Poxa, ela já sofreu tanto na vida por causa disso daí, já passamos tanto perrengue, mas
eu não vou conseguir guardar isso pra mim, eu vou ter que contar pra ela. Aí, gente, cheguei em casa, meu namorado parou o caminhão na frente de casa, eu desci, a cara desse tamanho, inchada, toda vermelha, de tanto chorar. A minha mãe já foi perguntar o Rodrigo se ele tinha brigado comigo, se a gente tinha brigado, não sei o que eu tava com a cara inchada porque eu tava chorando, né? Aí ele, não, dona Dalina, não fiz nada não, a Carol tá muito nervosa, a senhora precisa conversar com ela. Aí tá, sentei no sofá da sala da minha mãe e falei, mãe, senta aqui que eu preciso te contar um negócio. Aí ela ficou meio assim, e eu com a câmera na mão. Naquele tempo a gente não tinha celular assim igual hoje, né? Moderno. Eu mesmo não tinha. Meu celular era um bombinha que a gente fala aqui, aquele que só faz ligação. E daí eu peguei, falei pra ela, olha, eu tenho um negócio pra te contar, mas eu não quero que a senhora fique nervosa nem abalada. Eu tô bem. E eu quero que a senhora fique bem também, tá? Ela falou assim, é a questão da dívida, você conseguiu resolver? Eu falei assim, ainda não, mas a gente vai resolver, porque nós estamos juntos sempre, né? Aí eu peguei, mãe, olha o negócio aqui na minha câmera. Aí minha mãe colocou o óculos, pegou minha câmera, a hora que ela olhou assim, ela olhou pra mim, ela, mina do céu, aonde você achou o seu pai? Na hora ela conheceu. Eu falei, mãe do céu, se eu te contar, a senhora não vai acreditar. Ela falou assim, mina de Deus, você sempre falou que um dia você ia encontrar ele, hein? E você achou, não acredito. Aí o meu namorado pegou e falou assim, dona Dalina, ela não achou só não, ela brigou com ele também, não foi pouco não, foi muito. Aí tá, menino, comecei a contar toda a história pra minha mãe. Aconteceu assim, assim, tudo aquilo que eu relatei pra vocês no vídeo, né? Só que aí, a minha mãe, cara, ela vai direto pro céu, né? Não é possível. Ela perguntou pra mim se eu tinha perdoado ele. Eu falei, mãe, nem falei com ele sobre isso, por quê? Porque a todo momento que eu tava lá, ele não derramou nenhuma lágrima, ele não me pediu desculpas, ele não me pediu perdão, ele não quis saber, entendeu? Ele simplesmente ria do meu sofrimento, que eu tava ali chorando, nervosa, querendo acabar com tudo, e ele ria. E o meu namorado confirmava, falava assim, é verdade, dona Dalina. Ele foi muito frio com a Carol, nem eu acreditei nisso. Aí tá. Aí contei toda a história pra minha mãe e tal. Aí minha mãe pegou. A gente tem ainda tinha umas vizinhas bem antigas que morava ali, né, lá na nossa casa, desde quando aconteceu tudo isso. Minha mãe foi mostrar a foto na câmera pra minhas vizinhas, falando, né, porque tipo assim, quando aconteceu, todo mundo se envolveu, né, todo mundo ficou naquela, sabe, meu Deus, né, o que aconteceu, não sei o que. Aí minha mãe pegou e foi lá e mostrou pra minhas vizinhas tudo, pras nossas vizinhas, né. E, gente, todo mundo ficou de boca aberta, né? Ninguém esperava isso. Beleza. Aí tá. Aí pegamos, depois de tudo explicado e tudo, né? Esclarecido, eu e minha mãe. Durante a semana, eu fui com ela no banco, tá? E fomos ver o que a gente poderia fazer. Por quê? Porque quando o Nelson sumiu, ele sumiu, tá? Aí a minha mãe foi pra... Tipo assim, minha mãe não conseguia ser viúva porque não tinha um atestado de óbito.
Então minha mãe pediu a separação, né? Quando minha mãe ficou sabendo da traição dele, que ele, antes dele sumir, ele veio com o amante dele na casa da minha avó. Aí foi quando minha mãe descobriu a traição dele. Aí a minha mãe foi e pediu a separação, entendeu? A mãe falou que ia separar dele e tal, e daí não separou, né? Acabou perdoando e tal. Daí ele sumiu, a minha mãe foi e pediu a separação, porque ele sumiu, ninguém sabia de nada. Só que como ele não deu mais sinal de vida, ninguém sabia se estava vivo, se estava morto, se estava... aonde estava, ninguém sabia. Polícia, ex-patrão, ninguém sabia o paradeiro dele. Porque quando a gente ficava sabendo uma pista dele, tipo assim, a gente ficou sabendo que ele tá morando lá em Uberlândia. Aí ele pegava e mudava, entendeu? Aí já não achava mais. A gente ficou sabendo que ele foi pra Goiânia. Aí a juiz entrava em contato com o juiz de lá, aquela coisa toda, aquele, né? Aí quando ia lá pra encontrar no endereço dele, ele já não tava mais lá, ele tinha mudado de novo. Então, tipo assim, tá correndo da gente de todas as formas. Daí beleza, minha mãe largou de mão, porque não tinha jeito mais mesmo, depois de muito tempo. Minha mãe foi pedir a separação. Como ele não aparecia, a juíza da cidade foi que assinou a separação da minha mãe, entendeu? Aí tá, aí ficou tudo certo, né? Aí o que aconteceu? Eu e minha mãe precisamos pegar esses documentos, né? No qual ela tava separada, que a juíza tinha assinado a separação dela. Tivemos que ir no advogado, né? Mais uma vez, ele só trouxe despesa e custo. Aí fomos para o advogado. E aí, o advogado nos orientou o que a gente tinha que fazer. Conseguimos ir no banco, né? Com a apresentação lá do divórcio, do advogado, uma coisa e outra. E mostrar para eles que essa dívida era do Nelson, essa dívida não era da minha mãe. Entendeu? E daí eles lá no banco separaram, né, os nomes, no qual eles achavam que eram casados junto. Aí separaram os nomes, minha mãe ficou como divorciada e tal, e graças a Deus a conta foi pra ele. Agora, gente, se ele pagou, se ele não pagou, do que era essa dívida, quem gastou, quem não gastou, eu não sei. A única coisa que eu queria era tirar minha mãe dessa roubada, né? Que ela não tinha nada a ver com a paçoca. A verdade é essa, minha mãe não tinha nada a ver. Então eu queria o quê? Só tirar minha mãe dali. Quem fez a dívida, como fez, aonde fez, por que fez, o que gastou, eu não quis nem saber quem ia pagar, quem deixou de pagar. Eu só queria saber de resolver o nome da minha mãe, entendeu? O resto, vocês não me perguntam assim, porque eu não sei realmente o que aconteceu, entendeu? Não sei. A única coisa que eu sei é que hoje o Nelson, ele é encostado, ele não conseguiu se aposentar, parece. E só isso. A única coisa que eu sei dele, assim, entendeu? Mas de dívida, do resto das coisas eu não sei. Aí foi assim que eu e minha mãe conseguimos resolver a situação, tá? Da dívida do banco. Aí, conversando com a minha mãe, né? Depois um pouco mais calma e tal, e ela também. E eu contando todos os fatos em detalhe pra ela, o que aconteceu, que eu fiquei muito alterada quando eu vi ele, eu fiquei nervosa. Ele me falou umas coisas que eu tive vontade de torcer o pescoço dele,
entendeu? Além de fazer toda a merda na nossa vida, além de destruir o futuro de 2 filhos, que é eu e meu irmão, entendeu? Ele com aquele ar de deboche dele, aquele ar de deboche, e em nenhum momento ele se demonstrou arrependido. Isso que me dói mais. E mesmo assim, a minha mãe, até hoje, ela conversa comigo até hoje pra mim perdoar ele, sabe? Só que assim, gente, eu sou católica e eu acompanho o padre sempre, e eu acho, no meu entender, que é o seguinte: pra você perdoar alguém, eu acho que você, pra perdoar, você tem que lembrar o que a pessoa fez com você e você não sentir mais dor, você não sentir mais mágoa, você não sentir mais essa coisa que a gente sente, que eu não sei explicar pra vocês. É uma mistura de raiva, de ódio, de desprezo, de abandono, sabe? Eu acho que pra mim perdoar ele um dia, se eu conseguir perdoar, é eu olhar pra ele e não sentir mais nada disso, ver ele como uma pessoa normal, sabe? Como se eu nunca tivesse conhecido, ou ver ele como uma pessoa que fez tanta coisa de ruim pra mim, pra minha família, e eu não sinto mais essa raiva dentro de mim, esse ódio, porque cada vez que eu lembro dele, eu procuro não lembrar, mas quando eu lembro dele, eu sinto vontade de, sabe, olha, gente, sei lá, de dar na orelha dele, sabe, chacoalhar ele, sabe, por que que ele fez isso, por quê? Eu perguntei tanto isso pra ele o dia que eu encontrei ele, por que que ele fez isso comigo, por que que ele me abandonou, por quê? Eu queria saber o porquê, e ele não me dava resposta de nada, sabe, a única coisa que ele pensou foi só no dinheiro, foi só na herança da minha mãe, não pensou em mais nada, não pensou nos filhos, sabe? O meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, o meu irmão foi que sofreu pra caramba também, né? E o meu irmão tem uma mágoa tão grande também dentro do coração, ele não fala. O meu irmão é bem fechado, sabe? Ele não fala. Assim, eu mesmo, quando encontrei o Nelson, eu nem falei pra ele, ficou sabendo pela boca dos outros, porque eu nem falei pra ele, porque eu sei que ele tem uma mágoa muito grande, e ele simplesmente não quis saber, não toca no assunto, não quer saber de nada. Tipo assim, até hoje a gente viveu sem ele, a gente vai continuar vivendo sem ele, graças a Deus estamos vivos, com saúde e cuidando da nossa mãe, que é o nosso bem maior da nossa vida, é a nossa mãe e os nossos filhos. Ele tem um menino, eu tenho outro menino, entendeu? Mas ele nem sequer menciona o nome do Nelson em algum momento, não, porque quando meu irmão era pequeno, eu lembro, o Nelson judiou muito dele, entendeu? Então daí já vem essa mágoa, umas ameaças que o Nelson fez a ele quando o meu irmão descobriu que ele tinha as amantes dele na estrada. O Nelson ameaçou ele muito, então ele teve que carregar isso daí sozinho, entendeu? E então é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje, o desfecho da minha história não, dessa história, dessa dívida, tá? Foi assim que ficou. E se um dia Deus colocar no meu coração, não é falta de rezar, tá? Eu rezo, eu peço pra Deus tirar toda essa amargura do meu coração. Como minha mãe mesmo disse, pedir pra Deus que um dia amolece esse coração de pedra que virou, infelizmente, entendeu? Mas se um dia eu olhar pra ele e eu não sentir mais essa sensação de raiva, de ódio, de mágoa,
eu acredito que Deus vai fazer isso na hora certa, tá? Deus vai fazer isso na hora certa. Eu vou dar o perdão pra ele na hora certa. Se um dia eu der o perdão pra ele, vai ser na hora certa, vai ser na vontade de Deus. Não vai ser na minha vontade nem na dele não, vai ser na vontade de Deus. Tá, galerinha do meu agrado? E é isso aí. É um assunto difícil, mas eu comecei abrindo minha vida pra vocês e tô aqui falando o que vocês me perguntaram nesses comentários nesses últimos dias, beleza? E eu quero só agradecer a todos vocês, porque depois que eu comecei com o canal, eu nunca mais me senti sozinha, nunca mais me senti abandonada assim no mundo, tá? É gostoso você ver o carinho das pessoas que nem te conhecem, assim. Quando eu falo que não te conhece, é de pé no chão, ao vivo e a cores, né? Pessoas que não te conhecem, que não sabem de você, mas poxa, o carinho que eles demonstram pra você nas palavras, sabe? Nos comentários. Que é muita palavra de carinho, de consolo, de conforto, sabe? E graças a esse canal eu tenho conquistado assim muitas amizades. Eu tô conseguindo tampar um buraco vazio que tinha dentro de mim, assim, sabe? De solidão mesmo, sabe? Daquela coisa de ficar sozinha, né? Toda hora que tem alguém pra você conversar, né? A gente aqui na estrada não dá pra você ficar zapeando e nem nada. Então, eu relato minha vida pra vocês, o meu dia a dia. E daí, quando eu tô paradinha assim num carregamento, alguma coisa, eu vou lá e fico espiando e vendo todos os comentários. E eu quero responder a todos, mas tem hora que não dá, mas eu vou fazer o possível e o impossível, porque pra mim isso é muito importante, é muito gratificante, essa troca de carinho, de respeito, tá bom? Vocês estão me ajudando muito daí, muito mesmo, sabe? Hoje eu já ando mais feliz, mais sorridente, de cabeça erguida, e dividir essas histórias com vocês é muito gostoso, porque me dá um alívio, tá bom, galerinha? Me dá um alívio muito grande. E eu só tenho a desejar pra vocês um bom dia, uma boa semana, uma boa tarde, uma boa noite. Que o Papai do Céu abençoe vocês grandemente, tá? Que dê muita saúde pra vocês, que vocês continuem sendo essas pessoas maravilhosas, que graças a Deus tá chovendo pessoas boas, e outras, só me trazendo palavras boas, mensagens positivas, tá? Eu agradeço vocês do fundo do meu coração. Tô muito feliz com vocês aqui. E é isso aí. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Tá bom? E tamo junto. Galega por cá, diferente das iguais. Não esqueçam de dar seu like, ativar o sininho e me sigam lá no Instagram, Passos Carolina, tá bom, galerinha do meu agrado? Um beijo grande, fiquem com Deus e eu tenho um carinho enorme por cada um de vocês. Beijo, beijo.